vocês veem um rio correndo suavemente. Reparam nas folhas, balançando ao vento. Vocês ouvem os pássaros, ouvem o ruído dos sapos. Ao longe, vocês ouvem a vaca mugindo. Sentem a grama. A lama cede um pouco na margem do rio. Faz silêncio. Há uma sensação de paz. E, de repente, há uma mudança dentro de vocês. E aí é como respirar fundo e dizer: ah, eu esqueci totalmente. Esta é a primeira foto da Terra tirada do espaço que nós vimos. Foi tirada na véspera de Natal de 1968. E eles perderam contato por rádio quando passaram pelo lado escuro da Lua. E inevitavelmente houve um suspense. Depois, quando restabeleceram contato pelo rádio, eles ergueram o olhar e tiraram esta foto, que veio a ser conhecida como Earthrise. E esta foto foi como uma explosão na consciência da humanidade. Ela provocou mudanças dramáticas. 18 meses após esta fotografia, o movimento ambiental moderno começou. A próxima foto foi tirada na última das missões Apollo, Apollo 17. Esta aqui foi tirada em 11 de dezembro de 1972 e é a fotografia mais frequentemente publicada em toda a história. E é a única foto da Terra vista do espaço que nós temos, na qual o Sol está diretamente atrás da espaçonave, o que deixou a Terra totalmente iluminada, sem nenhuma parte escura. A próxima imagem que vou lhes mostrar quase nunca foi vista. Ela foi tirada por uma espaçonave chamada Galileu, que partiu para explorar o sistema solar. Quando estava saindo da gravidade da Terra, ela apontou suas câmeras e tirou uma foto com lapso de tempo equivalente a um dia de rotação da Terra, aqui comprimida em 24 segundos. Não é lindo? Esta imagem é de certa forma mágica. Foi produzida por um grande amigo meu, Tom Van Sant. Ele tirou 300 fotos diferentes por satélite durante um período de 3 anos. E as uniu digitalmente e escolheu imagens sem nuvens que dariam uma visão de cada metro quadrado da superfície da Terra. Todos os continentes estão retratados com precisão. Quando ela é toda esticada, se transforma numa imagem icônica. Esta é a imagem que despertou em mim o interesse por essa questão. Eu a vi quando estava na faculdade, porque tive um professor chamado Roger Revelle, que foi a primeira pessoa a propor que se medisse o dióxido de carbono na atmosfera da Terra. Ele viu como essa história ia acabar depois dos primeiros capítulos, depois dos dados dos primeiros anos. Ele intuiu o que viria a acontecer no futuro. Eles planejaram a experiência em 1957. Ele contratou Charles David Keeling, que foi muito confiável e preciso ao tomar essas medidas por décadas. Eles começaram a lançar esses balões do tempo todos os dias. E eles escolheram o meio do Pacífico, pois ali era a área mais remota. E ele era um cientista muito dedicado, ele dava muita ênfase aos dados concretos. Foi uma época maravilhosa para mim, porque, como muitos jovens, eu entrei em contato com aquele fervor intelectual. Ideias nas quais eu nunca havia pensado nos meus sonhos mais alucinados. E ele mostrou para a nossa turma os resultados de suas medições depois de alguns anos. Foi espantoso para mim. Bom, ele ficou espantado e deixou claro para a nossa turma que ele sabia da importância daquilo. E eu absorvi tudo aquilo com empolgação. Ele fez a ligação entre as maiores mudanças em nossa civilização e o padrão agora visível
da atmosfera no planeta inteiro. Aí ele fez uma projeção no futuro e viu no que isso ia resultar se não fizéssemos alguns ajustes. E aquilo era claro como o dia. Depois dos primeiros 7, 8, 9 anos, dava para ver que um padrão estava se desenvolvendo. Mas eu fiz uma pergunta: por que ele aumenta e diminui uma vez a cada ano? E ele explicou que, se você olhar os continentes da Terra, uma parte bem pequena deles fica ao sul do Equador. A maior parte fica mesmo ao norte do Equador. E a maior parte da vegetação fica ao norte do Equador. Então, quando o hemisfério norte está voltado para o Sol, como fica na nossa primavera e verão, as folhas surgem e absorvem o dióxido de carbono, e a quantidade na atmosfera diminui. Mas quando o hemisfério norte fica voltado para longe do Sol, como fica no nosso outono e inverno, as folhas caem e exalam dióxido de carbono, e a quantidade na atmosfera sobe de novo. Então, é como se toda a Terra, a cada ano, inspirasse e expirasse.